Sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu estou aqui na Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba. Vou conversar com a secretária de Saúde, Sheila da Silveiras. Ela vai me contar como eles começaram a combater a pandemia do novo coronavírus. Ubatuba, que não tinha nenhum leito de UTI habilitado pelo Ministério da Saúde. Depois eles conseguiram essa habilitação, perderam e agora novamente conseguiram. Vou conversar com ela a partir de agora. Vamos lá? Tudo bem, secretária? Tudo jóia, Gabi. A Santa Casa de Ubatuba é o único hospital aqui da cidade? O único hospital da cidade de Ubatuba. Você já trabalhava na área da saúde, pegou o início da pandemia? Já trabalhava, eu sou enfermeira concursada, trabalho em saúde pública há 20 anos e aqui no município estou concursada há 4 anos, mas já trabalhei anteriormente 5 anos. Como é que vocês se prepararam para combater a pandemia do coronavírus aqui em Ubatuba, que é uma cidade que vive exclusivamente do turismo? Bom, na realidade pegou a gente o mundo inteiro de surpresa, né? Nós ainda tivemos um tempo um pouquinho maior para nos prepararmos, mas como a cidade é pequena, um único hospital, nós tivemos que deslocar algumas alas do hospital para fazer leitos de retaguarda para esses pacientes. Buscamos a habilitação da UTI Covid, que a gente não tinha custeio nenhum de UTI no município de Ubatuba, né? Então buscamos essa habilitação ano passado, conseguimos temporariamente, e esse ano, como a gente perdeu essa habilitação por questão até de administrativa mesmo, do Ministério da Saúde, de readequação do financiamento, esse ano nós voltamos com essa habilitação, então a gente está desde maio novamente recebendo o custeio dessas UTIs Covid. São quantas UTIs? São 10 leitos de UTI Covid, são UTIs para suporte ventilatório, suporte respiratório para o paciente exclusivamente Covid. E é o suficiente aqui para a cidade? Tem sido suficiente porque nós estamos mantendo a ocupação a 70%, 80% agora nesse período de pico, né? Mas a gente teve momentos que teve até mais baixa essa ocupação. Mas nós temos os hospitais de retaguarda do estado, a nossa referência primeira nisso é o Hospital Regional do Litoral Norte, que fica em Caraguá, né? Então, quando a gente precisa, o paciente se agrava e nós não temos mais condição de manter esse paciente aqui, é colocado no CROSS e assim, né, ele é transferido para a unidade hospitalar com maior retaguarda. Chegou um momento de colapso aqui? Vocês passaram por isso aqui em Ubatuba? Não, nós passamos sim algumas dificuldades, né, porque como a gente faz parte de uma rede, né, de uma regional, então se a regional está colapsada, se falta leito em Taubaté, falta leito em Caraguá, né, isso dá um desconforto para nós, né, mas nenhum paciente nosso veio a falecer por falta de assistência médica, graças a Deus. Nós conseguimos a transferência, os que não tinham condição de ser transferidos foram atendidos aqui e mantidos aqui com todo o suporte necessário. Faltaram insumos, kit de intubação aqui para... Então, num determinado momento faltou sim, né, a parte de sedativos, como faltou no Brasil inteiro por conta mesmo da matéria-prima, né, para a fabricação desses insumos. Mas o governo do estado também tem disponibilizado e tem se mobilizado quando a gente precisa também, os municípios vizinhos. Então nós tivemos ajuda de Caraguatatuba, de Aparecida, de São José dos Campos, de Taubaté, então a gente vê de Lorena, então a gente vê também. Ilhabela, São Sebastião em algum momento. Então, quer dizer, a gente vê que os municípios do Litoral Norte, os 4 municípios aqui, eles são bem unidos, bem fortalecidos. Ilhabela tem nos ajudado muito com várias situações, né? Inclusive com a questão de uma ambulância que eles nos emprestaram
para uso hospitalar aqui. Então a gente só agradece porque essa união, né, dos 4 municípios aqui do Litoral Norte faz a força e faz com que a saúde do litoral ela esteja, né, no melhor caminho. Secretária, quantas unidades básicas de saúde tem aqui no município de Ubatuba? Nós temos 32 unidades básicas de saúde, são 27 equipes de saúde da família. É porque Ubatuba tem algumas particularidades, como por exemplo no extremo norte, que a gente tem 4 unidades físicas, mas que compreendem uma equipe de estratégia de saúde da família. Então a gente tem algumas particularidades por ter as comunidades tradicionais, por ter locais que a gente consegue de difícil acesso, né, áreas como por exemplo Bonete, que a gente só vai por trilha ou a barco, né? Então a gente tem algumas situações assim. Então por isso o número de unidade é maior que o de equipe. Vocês precisaram ampliar o horário de atendimento dessas UBSs? Em alguns momentos a gente fez sim horário estendido, outros momentos a gente só adequou ao atendimento, como por exemplo síndrome gripal, num determinado horário, mas hoje, esse ano a gente fez uma modificação no sistema, no sentido de, ali na Cícero Gomes, aquela unidade da entrada ali, o atendimento dela hoje é o do PA, do pronto atendimento, ali tem o PSF e o pronto atendimento. O pronto atendimento ali é exclusivamente síndrome gripal. Então, quer dizer, qualquer paciente da cidade inteira que esteja com coriza, com febre, com qualquer sintoma gripal, é ali que direciona o atendimento dele. Porque aí os médicos, a equipe, estão direcionados, focados para a questão do Covid. Então o atendimento é mais rápido, ali já sai com o agendamento do exame, do PCR ou do teste rápido, dependendo do dia de sintoma, e ali faz a orientação. Em Ubatuba, o coronavírus chegou nas comunidades tradicionais? Então, na realidade, como a população da comunidade tradicional também circula na cidade, então a gente teve, sim, positividade nos quilombolas, nas comunidades tradicionais, né? Então, assim, o vírus está no ar e não dá para a gente parar, né? Não dá para a gente impedir que ele chegue. A questão é a gente manter esses cuidados, manter essa orientação. Hoje a gente faz um serviço do monitoramento dos contatos. Então a pessoa que passou no CAI, que é o Centro de Atendimento à Covid, de enfrentamento à Covid, que é ali no PA da Cícero Gomes, ele é monitorado, ele deixa o número dos contatos e a gente liga para os contatos para saber se mais alguém daquele contato teve sintomas, né, desenvolveu alguma situação de complicação. Então nós estamos tentando cercar esse vírus aí de qualquer forma para evitar, né, para que continue a propagação do vírus. Faltaram medicamentos aqui, inclusive na distribuição para a população, os remédios da lista do REMUME? Não faltaram as medicações. O que acontece é que alguns medicamentos ficaram difícil mesmo a fabricação, então ele foi reduzido, mas em nenhum momento a gente deixou, né, de fornecer alguma medicação da rede do REMUME para os pacientes. O que acontece é que com a elaboração dos protocolos e tal, então nós tivemos até que ampliar o número a quantidade mesmo de alguns medicamentos que a gente não comprava com tanta em quantidade, tivemos que ampliar, como por exemplo a azitromicina, o dexametasona, né, alguns medicamentos que estão nos protocolos médicos e que hoje é essencial aí para o tratamento da doença. Vocês precisaram separar a entrada de Covid do hospital aqui na Santa Casa? Foi separado. Uma das primeiras ações, né, que o Luiz Fernando, que é o superintendente hospitalar hoje, fez em janeiro foi isso, separar a entrada da síndrome gripal da entrada geral das outras, né, outros sintomas, outras situações.
e também, né, separou a entrada dos convênios. Então eu acho que isso já melhorou, né, no sentido de que a população já vem e está direcionada ali para aquele setor específico. Como é que está funcionando a campanha de vacinação do Covid aqui? Faltaram vacinas aqui na cidade? No início a gente teve sim falta de vacina quando começou a vacinar a população idosa. Então a gente teve um déficit tanto para o profissional de saúde quanto para a população idosa. Mas agora que já está abrindo para as demais faixas etárias, a gente está conseguindo compor essa ausência e essa falta e tentar vacinar toda a nossa população. Qual a faixa que vocês estão hoje? Nós estamos de 50 a 59 anos, começou na quarta-feira. Na quarta-feira teve até aquele boom, né? Então nós vacinamos 2.200 pessoas na quarta-feira, nos 2 polos. Por que 2 polos? Onde são esses polos? No Ipiranguinha, né, um polo na unidade do Ipiranguinha, e nós passamos da Cícero Gomes para a Igreja São Francisco, onde tem um pátio, uma condição melhor para que as pessoas pudessem manter o distanciamento. O que aconteceu na quarta-feira é que todos queriam vacinar ao mesmo tempo, né? Então só na quarta ali na Igreja São Francisco foram vacinadas 1.500 pessoas. Então nós sabemos dessa ansiedade da população em se vacinar, né? Nós entendemos isso, mas também nós não conseguimos abrir mais polos porque a própria quantidade de vacina que vem para essa faixa etária foi cerca de 15 a 20% do total que nós temos de população nessa faixa etária. Então nós sabíamos que para toda a população nesse primeiro momento não ia dar, né? Então se a gente abrisse maior quantidade de postos, poderíamos cair na situação de faltar em mais postos e não termos a vacina também no município inteiro. Mas agora vai chegar a vacina. Mas tá chegando mais para nós e nós vamos continuar vacinando a população aí até conseguir. Nós não vamos deixar a vacina parada, nós vamos ficar vacinando até conseguir vacinar a população inteira. A população tem que entrar em algum site para se cadastrar, para receber a vacina? Na realidade, elas podem fazer o próprio cadastro no Vacivida, o pré-cadastro, que aí até facilita para quando ele chega para ser vacinado, que a gente coloca no sistema, já aparece o pré-cadastro dele. Afinal de contas, isso é o que demora mais. É copiarmos todos os dados, número do cartão SUS, número de CPF, né? Então precisa de todos os dados, nome da mãe. Então, se o usuário ele faz o pré-cadastro, né, chega lá, já está, é só a gente dar baixa qual vacina que ele tomou, o aprazamento dessa vacina, que se for a Coronavac é 21 dias, a segunda dose, se for a AstraZeneca são 3 meses o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Agora, secretária, nas outras cidades aqui do Litoral Norte, né, os secretários têm me dito que o número da população aumentou durante a pandemia. Quem tem casa de veraneio passou a vir aqui para as cidades e aí com isso faltaram vacinas porque a população aumentou. Isso aconteceu aqui em Ubatuba? Aconteceu, por isso que eu relatei que lá quando começou dos idosos a gente tinha muito déficit de vacina por esse motivo, né? Então a gente sabe que hoje os idosos estão cada vez mais economicamente ativos. Então a gente sabe que muitos vieram cumprir sua quarentena, que às vezes estão em home office, né? Então às vezes tem casa aqui e como o litoral para eles é mais tranquilo, eles vieram cumprir essa quarentena aqui. Então nós também tivemos um aumento na população, até porque a própria base de cálculo que a Secretaria do Estado, o Ministério da Saúde usou para a distribuição da vacina é o IBGE, e a gente sabe que o IBGE foi feito em 2010, 2012, né? Então a gente tem essa estimativa. Então nós estimamos que a população de Ubatuba já esteja em mais de 100 mil, né? E, no entanto, não vem por essa base de dados. E agora, por fim, eu queria que você falasse das consultas eletivas, das especialidades, se vocês suspeitam. Tá. Desculpa, nós a gente pegar para não ficar tudo junto. Tá. Agora. Isso, a gente vai lá sair. Tá. Levanta a câmera. Vamos lá.
E por fim, eu gostaria que você falasse das consultas de especialidade, se já retomaram, se tem uma fila grande por conta da suspensão no início da pandemia. Então, as consultas de especialidades, o atendimento de especialidade, ele reduziu no começo da pandemia, mas depois, com a melhora do quadro, né, melhora da situação, ele se normalizou. Esse ano, para falar a verdade, de especialidade nós não reduzimos. A única coisa que a gente mudou foi manter o agendamento ali por horário mesmo, para não cruzar um paciente com outro e dentro do ambiente ter a capacidade mínima permitida, né? Então, isso que nós fizemos. O que reduziu um pouco foi o atendimento nas unidades básicas de saúde, que aí nós tivemos que dar prioridade para os grupos prioritários, que são as gestantes, né, as crianças, as comorbidades, hipertenso e diabético descompensado, né? Então, isso reduziu, até porque o atendimento que era feito no pronto atendimento das queixas agudas passou para as unidades de saúde, para que o pronto atendimento pudesse atender só síndrome gripal, para a gente não juntar na mesma unidade gestante, criança e síndrome gripal. Então, isso que nós fizemos aqui em Ubatuba. Você tem esperança que até o final do ano a gente vai ter uma baixa nessa pandemia? Tenho, a vacina trouxe a esperança para todos nós, né? Então, apesar do pessoal às vezes reclamar de ter ficado 3 horas na fila, na quarta-feira, a gente recebeu muito elogio, muito agradecimento de ter tomado a vacina, né? Pessoas falando que esse é o SUS, esse é o trabalho do SUS. Então, eu tenho muita esperança de que depois de setembro, quando todos estiverem vacinados, queira Deus que a gente consiga cumprir o calendário do governo do estado e receber vacina para vacinar todos os indivíduos da nossa população. Então, se Deus quiser, no fim do ano, quem sabe a gente consiga ter um Natal mais feliz aí. Para a gente encerrar, a campanha da vacina da gripe, está tendo aderência aqui no município? Da gripe, bem menos. Já era uma campanha que a gente tinha uma baixa, né, a adesão nessa campanha, porque por todos aqueles tabus, né, aquela situação que envolvia a vacina. E nesse momento o pessoal está muito ansioso para tomar a vacina do Covid, né? Então, assim, eu prefiro esperar do Covid primeiro, né? Então, nós temos uma baixa sim, mas também as unidades estão abertas, com todas as unidades que fazem vacina, elas estão com a vacina da gripe disponível. É importante a vacinação da influenza. Por quê? Porque por mais que a gripe não é igual à Covid, mas também é um resfriado, né? É uma situação gripal que pode amenizar aí essa situação também. Então, que a população vá tomar a vacina da gripe, é muito importante. Obrigada. Obrigada a vocês. Secretária de Saúde de Ubatuba, Sheila da Silveiras, explicando pra gente como está o combate à pandemia do coronavírus. Para você que deseja rever essas e outras notícias, não deixem de acompanhar a nossa programação. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Aproveite para escutar o melhor da música eletrônica até as 2 da manhã. Aguardiandanoticia.com, você clica no ícone ouvir. Até a próxima.